Oi família, oi amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre essa obra, que se chama Provada pelo Fogo. Essa obra foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Num dia que eu não estava meditando, um dia que eu estava trocando de roupa para faxinar a casa, que não tinha nada a ver com meditação. No entanto, foi um encontro profundo com Deus e muito marcante, e trouxe essa mensagem realmente muito forte. Então, como eu estava falando, eu estava saindo do closet, tinha trocado de roupa para limpar a casa, e na frente do closet estava o freezer com o meu caderno de desenho em cima. E quando eu olhei para o caderno de desenho, me veio essa imagem na mente, e algo me dizia muito forte, me dizia para eu desenhar aquela imagem. Então eu comecei a riscar, comecei a desenhar esse desenho, que não é o tipo de desenho que eu costumo fazer como arte, né? Ela realmente é impactante, uma espada abrindo uma pessoa ao meio, né? E eu não entendia o porquê daquele desenho. Só que enquanto eu desenhava, uma frase ficava na minha mente assim: provada pelo fogo, provada como que pelo fogo. E eu fiquei curiosa com essa frase que não parava de se repetir. Eu falei, nossa, mas essa frase deve ter algum significado, deve estar escrito em algum lugar. Então, ao terminar o desenho, eu recorri à Bíblia, como sempre, né? Deus, cada vez que eu vou meditar, Ele tem usado muito as palavras bíblicas, né? Ele fala palavras e depois manda eu abrir a Bíblia e lá está escrito as frases que Ele me fala. Então, eu tenho sido guiada pelo Espírito na meditação, mas continuamente Ele tem usado a Bíblia como referência. Então, foi dessa forma que eu fui realmente conhecendo a Deus através da palavra bíblica, que não era algo que veio de mim, mas sim que foi uma mensagem de Deus realmente durante as meditações. E aí nesse dia eu abri, depois de terminar o desenho, um desenho muito forte, terminei o desenho a lápis e fui procurar essa passagem na Bíblia. E ela realmente estava escrita lá. Eu vou pegar para vocês, para ler para vocês a passagem que é realmente muito forte. 1 Coríntios 3:11, do 11 ao 15. E diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá um prêmio. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Aí continua assim: não sabem vocês que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando eu li esse texto, exatamente no momento que eu terminei de ler esse texto, Deus me mandou uma enxurrada de pensamentos, lembranças e sentimentos de tudo aquilo que eu faço errado. E foi uma coisa tão forte, tão profunda, que Ele mostrou meus erros, tudo que eu tenho que melhorar, onde eu erro com as pessoas, onde que eu erro comigo mesma, o que eu preciso deixar de fazer. E aquilo veio assim como uma enxurrada, uma bomba, assim, sabe, de uma só vez, assim, não como Deus me acusando, mas Deus me mostrando tudo que eu preciso melhorar e quanto eu tenho que melhorar. E naquele momento eu fiquei tão arrependida, mas tão arrependida. Eu lembro que eu me joguei no chão, eu comecei a chorar muito e pedir perdão para Deus por ser tão falha e errar tanto, sabe? Porque todos nós somos realmente, mas Ele me mostrou cada erro meu e tudo que eu precisava melhorar. E aquilo me tocou profundamente, sabe? Eu pedi perdão para Deus e enquanto eu chorava, o meu celular tocou. No momento que ele tocou, eu tenho um aplicativo no celular onde ele traz algumas passagens bíblicas de manhã e de noite, né? E o toque do celular é um sino. Então eu tava ali chorando, realmente muito comovida, assim, muito quebrantada, assim, e o celular tocou num toque de sino, né, com o celular né, bem na hora, e aí eu levantei do chão, assim, em prantos, assim, e peguei o celular. E quando eu abri o celular, o texto falava justamente sobre a explicação da imagem. Então, para você ver que é uma coisa realmente muito profunda e que não vem de mim, a gente é só instrumento nas mãos de Deus, né? E se cada um permitir ser usado por Ele, a gente pode ser grandes instrumentos aí para sua obra, né? Que a obra é dele e não nossa. Mas eu vou ler o texto para vocês que explica essa imagem. Então, a gente tem aqui essa espada atravessando a pessoa, né? E ela abrindo essa pessoa ao meio. E o texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Ao momento que eu li a palavra de Deus, ela me discerniu de tal forma que eu me vi com todas as minhas partes escuras, tudo aquilo que precisava ser mudado, né? Então a palavra de Deus realmente é viva e eficaz. E justamente na sequência veio o texto da explicação da obra. Então nós temos aqui uma divisão horizontal, onde representa o nosso mundo físico e o nosso mundo espiritual. A gente tem a palavra de Deus, que é representada por uma espada em chamas. A palavra de Deus é viva. Essa espada, ela nos discerne a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai tão profundamente que ela discerne tudo aquilo que não presta, vai ficando para baixo desse mundo material. Então aqui é a representação exatamente do meu eu material, do meu ego, da minha matéria, da minha carne sendo dissecada e discernida, né? E para cima dessa água, que é o mundo espiritual, aqui surgindo o meu eu verdadeiro, aquilo que realmente importa em cada um de nós, a essência de cada um de nós, o qual a palavra de Deus, ela é muito apta para discernir o que somos, o que pensamos e o que fazemos. Então essa é uma obra realmente enviada por Deus. Como contei, não sabia no início como tinha, por que estava fazendo esse desenho, né? E aí no decorrer, além de uma revelação, a obra também foi uma experiência própria, foi a própria palavra me discernindo. Então eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!